Olá a todos, meu nome é Aline, sou presidente da APAE Joatuba. Vamos dar continuidade à nossa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, fazendo uma roda de conversa com profissionais da APAE para que a gente possa conversar um pouco sobre os desafios e as surpresas de se trabalhar com a pessoa com deficiência. Essa é uma equipe técnica praticamente nova. Nós passamos por algumas reorganizações de serviço na APAE Joatuba, e a grande maioria dos profissionais começaram a atuar esse ano na entidade. E já veio a pandemia e tivemos que nos reestruturar novamente. Tem sido um ano um pouco turbulento. Alguém gostaria de iniciar dizendo um pouco sobre os desafios de se trabalhar com a pessoa com deficiência? Eu trabalho com o EJA Anos Finais. Na minha visão, o grande desafio, né, que a gente enfrenta para trabalhar com a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, é porque a maioria das pessoas com deficiências mentais sofre atrasos cognitivos. Elas demoram mais tempo para aprender a falar, andar, escrever e fazer as atividades necessárias do seu cotidiano. Às vezes, ler e escrever, talvez muitos nem aprendem, porque é aí que entra um dos primeiros desafios, seja na área da saúde ou na nossa área educacional. Porque, às vezes, até o nosso trabalho gera questionamentos aos olhos dos outros. Porque muitos enxergam, assim, somente a área educacional. Mas abrange muito mais que isso na nossa área, sabe? Um dos desafios esse desacreditamento mesmo na nossa área educacional por algumas pessoas. E a história da educação especial começou lá no século XVI, né, gente? Com médicos e pedagogos que acreditavam nas possibilidades de aprendizagem desses alunos. Porque até então eles eram considerados ineducados, falavam assim, né? E deixando bem claro que esse processo não é só de ler e escrever, é a isenção na sociedade, a interação com a vida normal, a educação da pessoa com deficiência, ela não prende somente nesse processo educativo. Ela é, assim, um verdadeiro significado de ser incluído na sociedade de modo geral. Pois esse processo, ele é implícito na inclusão social, na participação no mercado de trabalho, bem como no mercado capitalista também na comunidade. Por isso, através do trabalho na escola, os educandos também recebem um preparo para que isso aconteça, sendo mais independente possível, sabendo conviver em sociedade, e isso tem gerado assim, uma satisfação muito grande para a gente, porque a gente está vendo isso acontecer. Entendeu? E assim, e você pode ver assim que, apesar de muitos processos lentos, a gente ainda consegue esse bom resultado. Sabe, para mim, assim, eu acho que um dos processos assim, que mais dá trabalho, que é mais desafiador, é esse enfrentamento mesmo do trabalho que ele é muito questionado, muitas das vezes. No meu ponto de vista, né, o maior desafio também para a gente, enquanto professor, né, seria buscar junto da família como que é aquele aluno, né? Porque cada um tem a sua especificidade, e às vezes a família não tem estrutura o suficiente, ou não tem o conhecimento, né, adequado sobre aquela deficiência, ou até mesmo, né, alguns não aceitam a limitação dos próprios filhos. Então, a gente tem um desafio muito grande, né, que é tentar fazer com que a família ajude a gente, né, que somos da escola, e para que esteja aquela fusão de família juntamente com a educação, né? Porque, afinal de contas, a família é a base de tudo. E é cultural, né? Eu acredito que o desafio maior seja essa junção, essa fusão, né, da família com a escola. Mas isso não generalizando somente, né, a área das APAES, né, porque é uma fusão
nacional, no caso, né? Porque todas as escolas procuram bastante incluir a família, né? Então, eu acho que seria esse ponto aí o maior desafio que seria da gente tentar juntar, né? Fazer esse equilíbrio entre a família e a escola. Realmente o que as meninas disseram, né? Um dos principais desafios que eu encontrei nesse período, né, que a gente começou o atendimento, foi a questão realmente do preconceito que vem tanto da sociedade quanto dos próprios familiares, né, de achar que os usuários não são capazes, né, de fazer alguma tarefa, de fazer algum tipo de exercício, alguma atividade que são propostas para eles. Tá, agora a gente falou sobre as várias barreiras que a gente encontra no dia a dia, no cotidiano. Porém, a gente também tem que enfatizar o sucesso de cada um, né? Que eles maximizam muito, dão para a gente um retorno maravilhoso, porque a cada dia a gente vê a superação de cada um. E a gente, com o carinho e dedicação, uma metodologia adequada, a gente vê a superação e a conquista de cada um e a evolução de cada um dia a dia. Se a gente for enumerar elas, a gente vai ficar assim extasiado, né? São vários pontos positivos, são várias as barreiras, mas o retorno também é assim excepcional que eles dão para a gente a cada dia. Bom, um dos desafios também que eu encontrei, né? Eu sou nova lá na equipe da Paz Centro Dia. Então, assim, foi essa quebra, né, da romantização mesmo, né, da deficiência física, né? Porque existe muito isso na sociedade, né? Romantizar a relação do deficiente físico com a família e para a sociedade. Então, assim, foi quebrar isso mesmo, até comigo mesmo, porque minha formação é pedagogia. Então, assim, tem essa visão, né? A gente tem essa visão mesmo na faculdade, a gente tem essa visão de romantização. E quebrar o nosso preconceito, igual a Bruna bem falou, a gente entender que eles são capazes de fazer, que a gente não tem que ficar fazendo tudo para eles, e direcionar e incentivá-los a fazer as atividades diárias que eles têm para fazer. Eu gostei muito da fala, né, de todas, né, mas completando muito a questão da fala da Branca, né, quando ela disse sobre a questão da influência da família, né, no nosso trabalho, porque principalmente, né, na visão que eu tenho, né, na área da saúde, a gente vê a importância, né, da gente trabalhar junto da família. E esse é um dos desafios, eu acho, que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia lá na APAE. Ao mesmo tempo que a família ela faz parte, é um aliado nosso, ela também se torna, muitas vezes, o nosso desafio diário, né? Porque a gente vê o indivíduo, né, a pessoa ali, né, o nosso paciente, o nosso aluno, né, a gente tem que ver ele como um ser biopsicossocial, né? E aí a gente começa a enxergar como que essa família ela influencia diretamente, né, em como esse ser vai se comportar, na evolução que ele vai ter no tratamento, na evolução que ele vai ter no aprendizado, no comportamento que ele vai ter dentro da APAE, né? Então, a gente tem essa família, muitas vezes, como um desafio nesse sentido, porque se a gente não não acolher essa família também, não buscar entender, né, quem é essa família, o que acontece, qual o contexto que ela vive, né, a gente não vai conseguir um resultado positivo, né, nas nossas intervenções.
Então, eu vejo isso como um desafio, porque às vezes a gente esquece, né, disso. A gente tem que quebrar esses paradigmas, né, que a gente muitas vezes tem até conosco, né, e às vezes a gente esquece e começa a querer olhar só para aquela pessoa ali e tenta algumas intervenções, algumas coisas. E aí a gente está vendo que não está dando certo, por que é que isso não está funcionando? E aí a gente começa a pensar o porquê e vai ver, é porque a gente não está trabalhando a questão da família, né? Então, eu acho que um diferencial na APAE é isso, né? Porque nós temos lá famílias com contextos muito diferenciados, né? E que a gente tem que trabalhar para poder ter sucesso nas nossas intervenções. É um pouco do que a Luísa falou mesmo, do que todo mundo já falou, só para estar reforçando que, enquanto terapeuta ocupacional, o meu foco, o meu objetivo é a autonomia e independência daquele sujeito, né? Para isso, a gente precisa que ele seja protagonista da sua própria vida. E a família entender isso é muito difícil, principalmente as famílias com, né, os usuários que têm mais comprometimento. Mas ainda assim, a gente não pode desistir disso. Muitas vezes a gente, enquanto profissional, a gente acha, ele não dá conta, não vai dar certo. Não, a gente sempre tem que pensar ao contrário. Eu vou tentar, posso tentar de uma vez, de um jeito, de outro jeito, de vários jeitos, porque eu não estou ali para desistir do paciente, né? Eu falo paciente, mas é o usuário. Eu não estou ali para desistir dele, eu estou ali para estimular, tirar recursos de onde for, para tentar trabalhar o mínimo que for, ou o máximo que for daquela estimulação para o nosso sujeito. Então, eu acredito que esse é o maior desafio. Muitas vezes a gente ficar desesperançoso, ficar cansado, eu acho que isso é um grande desafio nosso, e também a família, eu acredito que é o segundo grande desafio da gente, só para completar mesmo. Então, eu vou falar do meu desafio enquanto educadora social. Os nossos desafios encontrados, porque é pouco tempo, né? Mas os desafios encontrados, no meu ponto de vista, são dois. No caso, as dificuldades que eles já têm, né? As limitações que o usuário já traz. Então, para nós já é um desafio tá passando as atividades para eles, adaptando, né? A limitação de cada um. E como já foi falado, a família como sociedade, porque temos que trabalhar a família para ela viver em sociedade. E muitas vezes o preconceito eles trazem de casa, que eles não aprendem, né? O segundo desafio é trabalhar as famílias quanto sociedade, porque elas têm que entender e compreender os direitos que ela tem dentro de uma sociedade. E elas mesmas trazem esse preconceito juntamente com os nossos usuários. Então, é um desafio para nós, profissionais dessa área, tá lidando, né, com essas limitações deles. Eu concordo com a fala de todo mundo, mas eu, como mãe de pessoa com deficiência, eu queria que, pelo menos, alguém falasse que como que vocês acham que essa inserção da família no tratamento, na educação, qual alternativa, como que vocês acham que pode ser essa aproximação? Eu acredito, né, que a gente até tem que trabalhar mais, né, essa questão. É um aprendizado, né, para todos nós, constante, né, essa aproximação da família com o trabalho que a gente realiza na APAE. Né, nós também estamos aprendendo essa aproximação da família com, né, o trabalho tanto na equipe da saúde quanto na educação. Eu acredito que as meninas também, né, estejam aprendendo também. A gente está descobrindo, né, ainda a importância desse trabalho em conjunto, mas eu acredito, né, falando, né, na minha área, na fisioterapia, que a gente pode construir essa aproximação trazendo os pais, né, cada vez mais para ver o nosso trabalho sendo feito, né, para dentro do consultório, mostrando como o nosso trabalho é feito, explicando cada vez mais o porquê de cada intervenção.